Dalcira, eu sei que não é um assunto local, como nós gostamos de abordar, e nem regional, mas tem um alcance tão nacional que nos afeta diretamente. Esta PEC da blindagem, que foi aprovada na Câmara dos Deputados em 2 turnos, com ampla margem de votos, e que permite que deputados possam cometer irregularidades e ficarem protegidos pela corporação, ou seja, pela atitude corporativa dos seus pares. Só podem ser presos, só podem ser alvos de busca e apreensão se os deputados autorizarem. E isso com prazo de até 90 dias para que essas ações policiais e judiciárias possam ser executadas. Ora, me parece óbvio, né, que se alguém está cometendo um ilícito e tem um cargo parlamentar em Brasília... E tem 90 dias. E ele depende de uma autorização dos deputados ou senadores para ser diretamente investigado com busca e apreensão, se os deputados e senadores têm até 90 dias para autorizar a polícia e, eventualmente, o judiciário que autorizou a formalizar esse ato, o delinquente já escondeu todas as provas. Então, é praticamente estabelecer uma impunidade. Eu acho, e aqui não cabe dizer, e a minha mãe diria que iria botar pimenta na minha língua, porque caberia um baita palavrão, mas tem criança nos assistindo. Eu acho que isso é um deboche, é um escárnio à cara de todo brasileiro e brasileira desse país. Nós temos uma blindagem onde se vai falcatruar à vontade, PIX sem procedência que eles estão fazendo das emendas que se perdem no meio do caminho, que não são aplicadas corretamente, superfaturamento, quer dizer, uma lista imensa que vem sendo já há tempos investigada pelo Supremo, e que agora esse bando simplesmente diz: nós somos uma casta de privilegiados, a lei não nos atinge. A única lei que vai nos atingir é a nossa própria lei. E nós vamos... Se eles já estão fazendo uma PEC de blindagem, tu acha mesmo que vai ter alguma autorização para investigar A, B, C ou D, o alfabeto inteiro? Me espanta. Inclusive partidos de esquerda que votaram a favor. O PT foi liberado pelo governo federal para a bancada para votar de acordo com a sua consciência, e muitos petistas, não do estado do Rio Grande do Sul, pelo menos isso o partido pode estar festejando, mas petistas de vários outros estados votaram a favor. Que tipo de parlamento nós temos hoje? E as desculpas, Tomé, as justificativas são abomináveis. Se você parar, de fato, para prestar atenção no que está se dizendo, qual é a justificativa do modo presidente da Câmara, a justificativa é absurda. Nós precisamos, isso vai nos dar direito de poder falar o que quiser. Não é falar o que quiser, é fazer o que quiser sem serem investigados. O dinheiro público acabou. E eu, sinceramente, vou entrar na vibe aquela. Não vote nesses parlamentares no ano que vem. Não, Ciro, eu levantei a questão porque eu acho que tem um impacto político importante, pelo que tu disseste agora, nas eleições do ano que vem. Mas existe uma esperança ainda de que essa PEC não se transforme numa lei, ou seja, essa alteração constitucional não acabe produzindo efeitos, que é os senadores se oporem a isso. Então, eu acho que essa nossa manifestação está se somando a praticamente uma unanimidade na sociedade civil, que tem dito nas mídias sociais, os colegas jornalistas, nos mais âmbitos, órgãos de divulgação por aí, têm manifestado contrariedade, e eu espero que os senadores se sensibilizem e não deem a chancela, porque ficarão, assim como ficaram a maioria dos deputados, contra a opinião pública brasileira. E vem de cascata. E preciso deixar muito claro que isso não é uma pauta de direita, de esquerda, de centro, é uma pauta dos brasileiros e brasileiras. Nós viramos reféns
de um Congresso, de uma Câmara de Deputados, 500 e alguns deputados, que se dizem acima da lei e da ordem. Eles podem fazer o que quiser. O Supremo pode acabar, porque não tem mais necessidade, vai julgar quem? O próprio PL, que era o partido que queria o fim do fórum, do tal de fórum privilegiado, foi o primeiro a gritar que queria, que quer e queria, porque conseguiram aprovar a PEC da imunidade. Uma emenda, projeto de emenda à Constituição, e agora? O presidente do Valdemar Costa Neto, que já foi preso por uma série de corrupção e não sei mais o quê, Valdemar está dizendo, gritando, berrando nesse vale de lágrimas, que se o Senado não aprovar a PEC, eles do partido, do PL, vão obstruir a pauta do Senado. Você sabe o que está em jogo lá em Brasília, enquanto eles estão se auto-blindando? Está em jogo o projeto que isenta de pagamento de imposto de renda quem ganha até R$ 5.500. Está parado lá. Aquele projeto que dá direito à energia elétrica mais barata, ao Vale Gás, não sei mais o que, para a população mais carente, está parado lá. Por quê? Porque os deputados estão interessados em salvar a própria pele. E tudo isso acontece, essa rapidez, esse afã, logo depois de todas as operações na Faria Lima, onde se descobriu que o PCC estava praticamente de dono lá dentro. Parente de um deputado que grita tanto, que berra tanto, que é um pirralho que até agora não se sabe nem a troco de quê, qual é o projeto desse menino, por favor, alguém me diga, além de gritar e dizer bobagem, para quem é mais velho, mas onde é, me conta? Ah, e outra coisa, que ninguém se deu por conta, essa PEC blinda também os deputados estaduais, de cascata vêm os deputados estaduais, que segundo eu vi uma entrevista de um deputado lá, disse que também os estaduais merecem serem blindados contra ações dos tribunais, do Supremo, não sei mais o quê. Cara, daqui a pouco os vereadores também, e olha que eu nunca tinha visto tamanho Câmara Federal, assembleias legislativas pelo país inteiro. Eu nunca, nesses anos todos em que eu me interesso pelo jornalismo, não por partido político, mas pelo jornalismo, eu nunca tinha visto nós termos uma régua tão baixa em relação de ética. Alcira, eu fiz uma rápida pesquisa e convido a todos os senhores e senhoras que estão nos escutando a fazerem a mesma coisa, e procurei em alguns países, obviamente de primeiro mundo, né, que se imagina já estão num processo civilizatório mais avançado, se havia essas imunidades. De fato existe. Na Alemanha, na França existe, para citar 2 países europeus, mas exclusivamente para manifestações políticas, ou seja, aquilo que os deputados, senadores, eventualmente, dizem na tribuna, no exercício do parlamento. Para nenhuma outra ação civil ou crime há qualquer blindagem. E vou dar um detalhe, a informação que eu colhi, que nos Estados Unidos, que tantos estão hoje empunhando a bandeira, como se fosse a bandeira do Brasil, ou seja, assumindo uma segunda cidadania aí, como se fosse um exemplo a ser seguido irrestritamente, nos Estados Unidos não existe nenhuma blindagem parlamentar. Não há qualquer proteção, nem ao que os deputados e senadores falam. Eles podem ser responsabilizados e processados diretamente por alguém que se sentir prejudicado. Mas então, se copiam tanta coisa, por que não copiam essa isonomia entre a população e seus representantes? Porque é isso, em última análise, Dalcira, que nós estamos tratando. Por que algumas pessoas se acham mais iguais do que nós? Por que eles têm que ter direitos que nós não temos, se é nós que os elegemos e os colocamos lá? Porque eles têm a caneta do dinheiro, das emendas, que eles podem fazer o que eles quiserem, podem falcatruar. Outra coisa que o próprio presidente lá da Comissão de Cidadania e Justiça, a CCJ, de Constituição e Justiça, perdão, está dizendo do Senado,
Isso é uma porta aberta para o crime organizado se apropriar da Câmara, do Congresso Nacional. Porque tem primo de deputado enrolado até o pescoço com o PCC. Tem parente de fulano, tem emendas que ninguém sabe para onde foram, que o ministro Dino está querendo saber para onde foram, o Flávio Dino está querendo saber para onde foram, inclusive deu uma canetaça lá e suspendeu a transferência dessas emendas porque ninguém sabe para onde é que foram. Qual é a transparência disso? O que eles não querem que nós, brasileiros, saibamos? Dalcila, desculpe, a falta de transparência para alguns assuntos, não para todos os assuntos, nem não vamos generalizar, ela está em todo lugar. Nós vivemos aqui em Cachoeira, por exemplo, a tramitação de um projeto de lei da vereadora Ana Paula Melo, que propõe o óbvio em termos de transparência de gastos no Fundo de Aposentadoria e Pensão dos servidores e nos gastos com salários de cargos em comissão e funções gratificadas da Prefeitura. Ora, isso é uma coisa que deveria estar estampada mensalmente ou até semanalmente, renovada, atualizada, na página oficial da Prefeitura. Mas precisa um vereador propor isso, por quê? Porque o Executivo cachoeirense atual, como todos os outros que o antecederam, entende que esses são assuntos que não precisam ser de conhecimento permanente da população. Como assim? Dizem que o FAPES está quebrando Cachoeira, já está quebrado e vai quebrar as finanças públicas de Cachoeira. Como assim não interessa saber a evolução mensal de como está? E a questão de contratação de pessoal é uma questão óbvia, é gasto público e também aferição da capacidade dos contratados com cargos em comissão, cargos de confiança, ou que exercem chefia, são servidores concursados, que exercem chefia, até para o cidadão, a cidadã, aferir a condição dessa pessoa, mas não se divulga nome, a pretexto de uma proteção de dados. Isso não existe, é uma alegação que eu ouvia na administração anterior, aqui em Cachoeira, absolutamente improcedente e sem base legal, e que agora nem isso se ouve. Por que não se publica todos os meses a lista de CCs e FGs? Por que não se publica, desculpe, Dalcila, não se publica o balancete mensal que já é produzido pelo Conselho do FAPES, para que a gente possa ver mês a mês como é que está evoluindo o déficit, o que entrou de recurso, o que não entrou, se tem dívida, se não tem dívida, o que foi pago, o que não foi pago. O FAPES, há muito tempo, eu não sei se é ranço comigo, a minha pessoa, mas acho que também. A gente, há muito tempo, eu venho pedindo uma entrevista com o Conselho do FAPES e até hoje eu não consegui. Você conseguiu? Você conseguiu? Eles são muito gentis, mas dão uma volta, né? Não, eles são gentis. Não, por favor, são gentis. Agora, você conseguiu marcar uma entrevista que a presidente do FAPES vem aqui? Os conselheiros venham aqui. Eu até devo confessar que eu tentei uma outra vez e depois vi que eles não estavam confortáveis em falar sobre isso. Tá, mas confortáveis quanto? Gente, é dinheiro público. E vou tornar a dizer, se é dinheiro público, tem que haver transparência. Por que você me diz? Porque se eles têm que formalizar para dentro do próprio FAPES um balancete sobre o A sobre mais B, mais C, mais D, essa equação, por que a população não pode saber? O que existe ali que eu, você, tia Maria, tio João, tio Pedro e tia Tereza não podem saber? O que tem ali? Se é dinheiro público, eu quero saber. E vamos tornar a dizer, eu sei que muita gente não gosta, todo mundo que recebe dinheiro público, todo mundo é funcionário de quem os elegeu e de quem paga os salários deles. E não é a prefeitura, porque quem paga o salário de um funcionário, seja ele do FAPES, seja ele da Secretaria da Fazenda, da Secretaria da Administração, seja lá do quê, somos nós. Então quem é que manda? A gente. Quem tem que saber o que está acontecendo somos nós. E por que essa falta de transparência? Fica aqui a pergunta. Eu muitas vezes pedi, liguei, falei, convoquei até uma entrevista e até hoje eu não consegui. Não consegui que ninguém botasse esse balancete embaixo do braço e viesse aqui.
Mas, Conexão Alcira, 99. Pois é, Alcira. Continua. E o microfone continua aberto para a hora que eles quiserem. Exatamente. É só mandar um WhatsApp, um sinal de fumaça, o que quiser, que o espaço está aberto. Eu gostei do sinal de fumaça. Exatamente. Mas a questão central, eu acho, dessa nossa discussão é justamente as pessoas terem esse espírito de transparência. E eu sei que pode ser duro, não estou diminuindo aqui a ação competente, dedicada do bom e da boa funcionária pública, absolutamente, são essenciais, a máquina pública precisa existir para entregar educação, saúde, infraestrutura, segurança para a população. Mas tem que ficar claro que a máquina pública chamada prefeitura, ela não existe para gerar emprego. Ela não existe para dar emprego público, seja para funcionário estável, concursado, ou seja para cargo de confiança que pode ser contratado e demitido a qualquer momento. Não é para isso que a prefeitura existe. A prefeitura existe para prestar serviço à população, nas diversas áreas em que atua. Se não presta esse serviço, não precisa ter funcionários. Pois é. E precisa de uma lei para dizer que tem que haver transparência. Parabéns à vereadora Ana Mello, que fez esse projeto de lei. Vai passar? Vai ser aprovado? Ou já foi aprovado? Como é que está a situação? A gente espera que seja aprovado. Porque quanto mais transparência houver, mais a gente vai poder acompanhar todas as questões. E podemos, quem sabe, quando eu falo nós, eu falo a população da Cachoeira, vai poder ajudar. Né? Porque uma outra coisa que até agora, que é uma pergunta que também fica aqui, a hora que alguém quiser responder, por que os devedores, os grandes devedores de Cachoeira não são cobrados? Daria um refresco, não daria nas finanças? Eu não tenho essa informação, eu imagino que todos são cobrados. Existe uma lei de responsabilidade fiscal que obriga a cobrança de todos os devedores, grandes ou pequenos. Tomara, claro que os pequenininhos não compensa fazer uma cobrança pelas taxas do judiciário e os custos, né? Mas os grandes são obrigatórios. Tá aí. Será que alguém sabe, o próprio jurídico conseguiria, o departamento jurídico, na procuradoria jurídica conseguiria informar quantos grandes devedores que eu falo aqui, o que a gente poderia considerar de grandes devedores, quem deve 500 mil, 1 milhão? Mais do que isso, em Cachoeira? Será que temos? Eu não conheço. Vamos deixar essa pauta aí para a próxima semana. Vamos, mas aí já fica o jurídico convidado e provocado, digamos assim, para que nos dê, né, qual é a dívida que hoje as pessoas juntando, né, a quem deve mais de 100 mil reais em Cachoeira. Quantos são no total, se a gente somar a com Lé com CRE, quanto dá lá no final, né? E qual o andamento disso na justiça, porque afinal de contas também é outra coisa que a gente precisa ter transparência, né? Se vamos cobrar o IPTU lá do Rafael, que deve uma parcela de IPTU, ou um ano de IPTU lá de 200, 300 pilas, né? Vamos saber também os outros que devem bem mais do que isso. São muitos. Mais do que isso, eu preciso também lembrar uma coisa, a gente voltando para Brasília, o PL, que é o partido mais ferrenho da oposição hoje, né, que é o partido próprio ex-presidente Bolsonaro, conseguiu tirar uma mulher da liderança, né, das minorias, dos partidos menores, né, para dar essa liderança ao Eduardo Bolsonaro. Para quem não sabe, o Eduardo Bolsonaro, se faz de conta que não sabe, é aquele deputado que está autoexilado nos Estados Unidos, que conseguiu botar tanta lenha numa fogueira, tanta gasolina numa fogueira, até que o presidente Trump resolveu taxar todas as exportações brasileiras em 50% aí, conseguiu destruir empregos, quebrar com muitos pequenos negócios aí que tinham, né? Vai fazer uma geração de desemprego muito grande no país. Por sorte, o governo está se agilizando, os próprios empresários estão se agilizando, conseguindo outros mercados para colocar. A soja brasileira, a China vai levar, não vai para os Estados Unidos, a China parou de importar dos Estados Unidos, vai importar soja dos países do Mercosul. Oba, né, diriam os produtores de soja. Será? Devem estar dizendo isso, porque senão não tem que engrupir tudo isso nos seus silos.
né? Mas o Eduardo Bolsonaro, inclusive, é aquele deputado que diz que seria ideal que os Estados Unidos militarmente invadissem o país Brasil. Então, Cira. Não, eu só tenho bebido água atualmente, viu, gente? Por favor. Tá bem, mas eu vou propor que essa e outras pautas fiquem para a semana que vem, porque essa é um estudo mais complexo que nós temos que fazer, porque nós vamos estar inaugurando no Congresso Nacional o teletrabalho. Teremos deputados e senadores em teletrabalho, que já existe, de repente é uma modernização. Falamos? Teletrabalho. Deputado em teletrabalho. Gente, eu só tenho medo de uma coisa, se nas últimas eleições nós tivemos aí uma média de 34% de abstenção, depois de tudo isso nós vamos para quanto? Até a semana que vem. Ok, até.